Dava agora a palavra a um outro convidado, Dr. Carlos Pinto de Sá, é mestre em Economia, professor assistente do Departamento de Economia da Universidade de Évora, nas áreas da Política Económica, História do Pensamento Económico e Economia da Integração Europeia. Tem trabalhos publicados em domínios como a organização da atividade económica e o emprego, a organização e o financiamento do poder local e a regionalização. Foi presidente da Câmara Municipal de Montemoro Novo. É hoje presidente da Câmara Municipal de Évora. É membro do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses. É membro do Conselho Nacional da Água e é membro do Comitê das Regiões na União Europeia. Muito obrigado, Carlos Pinto de Sá, por estar connosco e agora dou-lhe a palavra. Muito obrigado, boa tarde a todos. Permitam-me que, em primeiro lugar, agradeça o convite à FENPROF e ao Mário Nogueira, um abraço aqui de Évora. Também, naturalmente, sublinhar a atualidade deste tema, sobretudo quando estamos em pandemia e confinamento e muitos querem que não se fale de outra coisa senão de pandemia e confinamento, e o resto da vida tem que prosseguir e, sobretudo, estarmos atentos ao que se passa. Também uma saudação aos colegas oradores e a quem está a organizar este debate, que me parece de grande interesse, e a todos os participantes. Permitam-me que faça a minha exposição dividida em várias áreas. Espero ser telegráfico, porque não queria, digamos, desenvolver muitos temas, se depois houver necessidade de desenvolvermos, mas queria sobretudo deixar-vos aquilo que são as ideias fortes sobre esta matéria. Um primeiro grupo de temas tem a ver com o enquadramento que temos em Portugal desta questão da descentralização que se fala muito agora. Eu gostaria de começar por afirmar que o contexto que existe em Portugal neste momento não é nenhum contexto de processo de descentralização. Temos exatamente o contrário. Temos um processo de reconcentração e recentralização do poder de Estado, e essa reconcentração e centralização verifica-se sobretudo nas áreas onde, permitam uma expressão, corre dinheiro. Por exemplo, na área das águas, do saneamento, dos lixos, para referir apenas às áreas onde os municípios têm uma intervenção direta. Aqui, o que está a ser feito é a retirada de competências aos municípios, o governo a agarrar competências que sempre foram municipais, para depois concessionar a empresas, por agora públicas, mas em alguns casos já privadas, como é o caso dos lixos. E, portanto, aquilo que estamos a assistir neste momento, em termos de tendência, não é a nenhuma descentralização, é a um processo de reconcentração e recentralização do poder do Estado. E por isso, quando nesta matéria, e agora em relação aos municípios, se fala em processo de descentralização, estamos a falar erradamente. Não estamos perante nenhum processo de descentralização. Estamos perante um processo de transferência de competências, que aliás, e reconheça-se que a lei aqui fala exatamente sobre isso, não fala em descentralização, fala num processo de transferência de competências. E porquê? Porque a descentralização tem alguns princípios que estão arredados desta situação. Permitam-me que os refira muito rapidamente, pelo menos a alguns desses princípios. Primeiro princípio, para haver descentralização, isso significa que o que vamos descentralizar deve melhorar e assegurar o acesso universal aos serviços públicos. Não tem sentido estar a descentralizar para se perder qualidade nos serviços públicos ou para se perder o acesso universal a esses serviços. Segunda questão, o princípio da subsidiariedade. O que é que dizer este princípio? Não é um princípio de descentralização, é um princípio que cada competência deve estar ao nível onde é mais eficaz exercê-la. E é óbvio que há níveis que são mais eficazes em termos locais, há níveis que são mais eficazes em termos regionais e outros em termos nacionais. Permitam-me dar um exemplo. Se estamos a falar de ordenamento do território, é óbvio que as questões de ordenamento global do território devem ser uma competência nacional e que, se vamos depois para a região, deve ser uma competência regional. Mas não devemos passar competências que são nacionais
para as competências locais, nem o contrário, nem passar competências locais para níveis onde são menos eficazes. E, portanto, a observância do princípio da subsidiariedade parece-me essencial para garantir a descentralização. Depois, uma descentralização significa maior autonomia e poder de decisão política. Se não é uma desconcentração, se não atribuímos poder político, poder de decisão, estamos a desconcentrar, não estamos a descentralizar. E esta é outra questão essencial. E, finalmente, para não estar a amassar-vos excessivamente, dizer que, naturalmente, uma transferência de competências tem que ser acompanhada, para que seja eficaz, dos respectivos meios financeiros e, porventura, outros, que permitam exercer essas competências de forma eficaz e em condições. Se estes princípios, estas condições não se verificarem, não estamos perante um processo de descentralização. Ora, no nosso caso, não estamos perante esse processo, estes princípios não se verificam. Aliás, existe um princípio, na Constituição Portuguesa, no sistema político, um nível de sistema político que, por opção ao longo dos anos, nunca foi tomado e que significava a democratização de um nível, que é o nível regional. A Constituição da nossa República diz que deve haver um poder regional. Bem, nós já temos um poder regional, ao contrário do que muitos pensam, que está concentrado nas CCDRs. Só que esse poder regional está tutelado pelo governo, faz aquilo que o governo manda, mas gera dinheiros comunitários, trata de questões de ordenamento, trata de muitas questões, mas não é eleito. E, portanto, a criação das regiões administrativas era essencial para se garantir um verdadeiro, um sério processo de descentralização. Portanto, este é o contexto em que estamos a fazer esta transferência de competências em Portugal. E é bom ter esta noção para não se pensar ingenuamente que há aqui uma boa vontade em que estamos a tentar descentralizar de facto para melhorar isto. Não é verdade e já vamos ver alguns exemplos concretos. Passava para o segundo tema que quero abordar, que tem a ver com esta questão mais dita da municipalização, que eu chamo de transferência de encargos. Nós, em Évora, já tivemos uma experiência de delegação de competências. Em 2008, foram delegadas competências de pessoal não docente, por exemplo, de manutenção de edifícios escolares e situações deste tipo. Permitam-me alguns dados para terem uma noção. Este contrato foi assinado em 2008. Em 2008, o Ministério da Educação tinha, nesta área que foi transferida, 175 assistentes operacionais. E as escolas diziam que eram insuficientes. Ora bem, no mesmo dia em que um outro executivo da Câmara de Évora assinou esta delegação de competências com o governo da altura, salvo erro, dia 16 de setembro de 2008, ao mesmo tempo foi publicada a portaria dos rácios que dizia qual era o número de assistentes operacionais que as escolas podiam ter. Ora bem, quando se foi aplicar esse rácio a Évora, no mesmo dia em que foram transferidos estes 175 assistentes operacionais, que já eram insuficientes, o rácio retirava 45 assistentes operacionais a um rácio que era já insuficiente. Bem, o que é que isto significou? Significou que, à medida que os assistentes operacionais foram reformando, foram saindo das escolas, o governo deixou de transferir verbas porque considerou que não se tinha que contratar pessoas e, portanto, não contratando pessoas. Porquê? Porque o rácio dizia que aquele valor era insuficiente. E, portanto, tivemos este problema. Este problema que era coberto já naquela altura com um conjunto de precariedade que existia, por exemplo, 4 assistentes operacionais e 10 assistentes técnicos para as chamadas AAFs, 41 tarefeiros, que na altura faziam 4 horas por dia apenas, e 31 POCs, isto é, POCs eram trabalhadores que estavam no desemprego e havia um programa que, com um salário baixo, permitia que estes trabalhadores fossem requisitados por várias entidades, entre as quais as escolas. E era assim que o Ministério da Educação mantinha, em 2008, as escolas que passou para o município. Acresce que, e isso já foi aqui abordado, e era uma questão que me parece interessante podermos discutir, não sei se neste momento, que é o problema da gestão do pessoal não docente.
A gestão do pessoal não docente tem este problema que já aqui foi abordado. É que quem paga é a Câmara, mas quem manda é a escola. E, portanto, isto coloca questões de gestão. Por exemplo, ao nível disciplinar. Quem é que trata de um processo disciplinar? Quem é que faz a avaliação de desempenho das pessoas? Como é que, digamos, há esta articulação em que quem gera no dia-a-dia não é quem paga e quem faz outras questões? Portanto, há aqui um conjunto de questões que causaram grandes dificuldades, mas que colocaram outra situação. É que na falta de pessoal, por exemplo, havia um conjunto de direitos que os trabalhadores tinham e que deixaram de ser cumpridos, porque não havia horas para isso. Por exemplo, o direito à formação deixou de ser cumprido. O direito a questões de consultas de higiene e saúde deixou de ser cumprido. E, portanto, nós, em 2018, quando chegámos à Câmara, fizemos esta avaliação toda e entendemos acabar com este contrato e devolver as competências ao Governo. Porque nessa altura nós tínhamos 34 assistentes operacionais a menos, tínhamos um déficit superior a 600 mil euros e tínhamos gasto mais de 1 milhão de euros só numa escola em trabalhos que não foram financiados pelo Governo. E, portanto, isto era um retirar de dinheiro tremendo do município, naturalmente, de outras competências que o município devia exercer para os seus municípios e que não era possível exercer. Depois dizer que a negociação entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios traduziu-se, na minha opinião, numa cedência global à vontade governamental. Se não, veja-se. Em primeiro lugar, foi desrespeitada a decisão do Congresso da Associação Nacional de Municípios, realizada em Portimão, em que dizia que não se deveria aceitar competências sem se conhecer o envelope financeiro associado. Ora, o Governo recusou-se sempre a negociar as duas coisas em conjunto. Quis sempre impor as competências sem nunca dizer qual o valor financeiro associado. Por exemplo, não foi feito qualquer estudo, que era normal, sobre como é que tinha decorrido a delegação de competências com as várias câmaras. Correu bem, correu mal, como é que a coisa correu, o que é que essa experiência nos permitia tirar de lições. E até ao momento, ainda neste processo, o Governo ainda não apresentou sequer quais são os valores a transferir antes de acordado as transferências. Neste momento, há muitos municípios que já sabem, já aceitaram as competências, mas não sabem qual é o envelope financeiro que vão receber, nem neste ano, nem nos próximos, o que é um dado importante. E este processo que está em curso amplia essa transferência de competências. Agora deixa de ser uma delegação, já aqui foi dito, passa a ser uma transferência de competências e agora as escolas secundárias também passam para, o secundário também passa para as autarquias. Isto significa que, não havendo dados concretos, o que se pretende de facto não é transferir competências, é transferir encargos. Aquilo que se pretende é que se transfira para os municípios os encargos e os problemas e não os recursos para responder à educação. Acontece, e entraria agora no terceiro bloco de questões, mais em termos de conclusões que gostaria de pôr, que nós temos em Portugal, pelos vistos também no Brasil, como é normal, municípios pequenos, mais pobres, do interior, outros do litoral, uns mais ricos, outros mais fortes. Ora, se são transferidas competências sem que haja os recursos financeiros suficientes, isso leva a que os municípios tenham que agarrar em algum dinheiro, se o tiverem, para cobrir o déficit que existe ao nível da educação. Haverá municípios que têm mais condições para o fazer, municípios grandes, ricos, por aí fora. Haverá outros que não têm e que, portanto, isto vai criar, nomeadamente os municípios que estão em termos das áreas rurais e do interior, o que significa que vai ser aprofundado o desequilíbrio que já existe entre o interior do país e a zona litoral do país e vai haver aqui mais um convite ao despovoamento, porque naturalmente as escolas vão ficar com melhores condições do que outras que estão em situações mais de municípios que têm maior capacidade. E, portanto, o que está a transferir são os encargos e os problemas, não é feita uma verdadeira
descentralização. Há aqui, por outro lado, uma desresponsabilização política, porque, obviamente, os problemas são transferidos para cima das autarquias, para os pais, os professores, a comunidade educativa, ir bater à porta da Câmara, que não tem meios para responder, e, por outro lado, também uma desresponsabilização financeira, porque o que o governo quer é transferir o déficit que tem ao nível da educação, como noutras áreas. Estamos a falar de uma transferência de competências que abarca 21 áreas. Os déficits vão ser transferidos para os municípios. E, portanto, isto significa aqui também uma desresponsabilização financeira por parte do governo. E, tendo em conta isto, vai ser colocado em causa até, na minha opinião, o acesso universal e em condições de igualdade para todos, uma vez que vamos passar a ter 308 situações diferentes em termos das competências ao nível do território nacional. Por outro lado, vai haver um agravamento da desigualdade entre concelhos e entre municípios relativamente a este tipo de transferência. Ou seja, estamos perante uma desvalorização da escola pública e, tendo em conta aquilo que eu ouvi agora do colega Heleno, do Brasil, eu temo que se esteja a abrir a porta exatamente àquilo que se está a verificar no Brasil, que é abrir a porta a uma futura privatização, ou seja, a uma futura elitização da educação em Portugal. E, portanto, há que denunciar com dados concretos esta situação, e nós temos. Há que lutar contra esta municipalização e contra esta transferência de competências que não é descentralização, e há que continuar a defender uma escola pública de qualidade, com o investimento necessário para podermos responder às gerações que necessitam dessa escola pública. Muito obrigado.